Porque se pega uma construtora numa hora uma entrega de chaves, em que o momento está adverso, ou seja, que ele fechou a torneira do crédito, não é que sai mais caro, ele não sai. A eficiência do projeto de incorporação está em você estar capturando toda pequena oportunidade, todo pequeno ganho, rapidamente. É sobre a entrada das bets. Sim. Né? Então essas também casas de apostas, importante. a gente tem o consumo sendo incentivado, a gente tem as apostas sendo incentivadas e o cara precisando pagar a casa própria. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando a Chave, um podcast pensado e oferecido pela MRV & Co para você, corretor e corretora de imóveis, que trabalha aí batalhando todos os dias para realizar o sonho de milhares de brasileiros e brasileiras por todo o Brasil. E a gente está aqui com um tema super bacana sobre funding no mercado imobiliário. Ricardo Couto, CEO da Direto. Seja bem-vindo, meu caro. Thiago, é um prazer colaborar com vocês aí, com mais um podcast e, mudar a vida dos brasileiros, né? Acho que essa é a nossa principal intenção. E é uma preocupação de todo mundo atualmente sobre se vai ter dinheiro para o financiamento imobiliário, né? É a grande questão. Todo mundo fala assim, e o dinheiro, né? Porque o cenário mudou. Mudou muito. Mudou demais. E tá mudando todo o tempo, né? Muda todo o tempo. E principalmente, né? A gente não sabe para onde ele vai muitas vezes. Sim. Então, além dele ter mudado, a gente não sabe direito para onde ele vai. E cada hora esse cavalo de pau nas notícias, lembrando que deixou de ser uma tecnologia nacional, essa loucura, e virou uma tecnologia mundial. A gente vê os grandes países aí, né? Principalmente agora Estados Unidos e China entrando nessa disputa, a incerteza fica maior. Então, o dinheiro, não é que o dinheiro acabou, né? O dinheiro, ele vem de fontes diferentes e a gente tem que começar a tratá-lo de formas diferentes. Então, temos que inovar também. Vai ser muito bacana. Mas, Ricardo, esse papo vai ser espetacular. Mas antes de a gente começar a esquentar aqui, a gente já falou um pouquinho para você que está nos escutando aqui, que conhece alguém que quer vender imóvel, que quer fazer uma carreira de sucesso sendo corretor ou corretora de imóveis. Clica aqui no QR Code, super importante para você acessar, conhecer um pouco mais e tem um monte de programa aí até para você se preparar para ser um bom corretor, para ter sucesso na sua carreira. E vamos voltar aqui, vamos falar de funding. Então, Ricardo, falando desse momento, e a gente está no momento ainda de alta de juros, então a gente viu aí um movimento recente sobre mais uma alta da taxa de juros, a gente vem tendo pressões bastante elevadas sobre FGTS, se o FGTS segura ou não o financiamento do econômico. Do outro lado, alta de juros significa mais saque de poupança, o que pressiona muito o funding SBPE, que é o funding muito usado para o financiamento bancário, o famoso FB. Como é que você está vendo esse cenário aí? Bota um pouco em perspectiva para a turma que está nos escutando. Já dando um panorama geral aqui, a gente vê alta de juros, ela pressiona, né? Vamos só construir um pouco o raciocínio ali atrás, porque muitas vezes as pessoas falam assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? De onde que veio essa questão de... O que tem a ver poupança com o financiamento bancário? Por que isso ficou tão escasso agora? Então, voltando ali na década de 60, 70, aqui no Brasil, foi criado o famoso SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Ele é uma conexão, nada mais é do que uma conexão entre os poupadores, quem poupa no produto chamado poupança, tão conhecido dos brasileiros, com o recurso que vai ser emprestado. Então, esse dinheiro que é colocado na poupança, ele é carimbado, o boa parte dele é carimbado para empréstimos imobiliários, que são os financiamentos na outra ponta. Então, essa conexão, ela faz muito sentido, ela torna um círculo fechado ali dentro do sistema financeiro para que fomente o mercado imobiliário. Isso acontece, é um desenvolvimento brasileiro aí durante mais de 50 anos. E que foi de muito sucesso, né, Ricardo? De extremo sucesso. Ele foi de tão sucesso que são raras as vezes que se discute de tão eficiente que foi o processo. É importante dizer, dentro dos bancos, como que isso funciona dentro do sistema bancário? O sistema do SBPE para poupança, esse uso imobiliário, ele tem uma gestão separada do banco. Então, quando uma regra geral que você entra num banco e vê lá uma aplicação, alguém vai poupar dinheiro, né? E esse dinheiro vai ficar no banco via um CDB, por exemplo, ele tem uma regra mais livre. Cada banco capta na sua
no seu custo, Sim. né? Na remuneração que quer dar para o investidor. A poupança não, ela tem uma regra fixa, ela tem uma gestão apartada de todos os outros ativos do banco, então ela tem uma regra própria. Em qualquer banco que você for aplicar na poupança, ela tem a mesma regra. Sim. Então o Banco Central também monitora isso tudo para dar o conforto na outra ponta do financiamento imobiliário e a segurança do financiamento imobiliário. Então, essa é uma regra do grande sistema de poupanças de poupança que fomentou e fomenta o Brasil até hoje, Sem né? dúvida. De uma forma muito, muito avassaladora e eficiente. E ele é basicamente uma conta corrente, né? Sempre é. Quanto entra de captação e quanto sai. Acho que mistério. e é muito fácil de explicar para todo mundo. Se tem um momento de captação, taxa de juros mais baixa, a poupança está dando um rendimento maior, o que acontece é que tem uma entrada maior, correto? O bolso fica mais cheio. O bolso fica mais cheio e, consequentemente, mais empréstimo está saindo do outro lado, correto? Se você tem menos captação de poupança, o que acontece é que possivelmente vai botar uma pressão maior sobre a quantidade de empréstimo que está saindo do outro lado, correto? Exatamente. E aí, esse é o cenário que nós estamos vendo hoje. Então, o cenário hoje é uma poupança apertada, nessa questão de entrada e saída, o bolso está esvaziando, e essa é a grande questão. E o que os bancos fazem? Se o bolso está escasso e está ficando mais vazio, ele começa a ficar mais seletivo nos empréstimos que ele vai conceder. E mais caro, né? E mais caro. Acho que esse é o ponto para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Não é que o governo está aumentando a taxa de juros aleatória, é porque ele está ficando com menos captação de recurso para botar uma taxa para fora, para fazer um empréstimo num fundo de SBPE. Também ele seleciona os clientes de acordo com uma taxa de juros um pouco mais alta, é isso? Exatamente. Basicamente, o banco tem duas alavancas. Ele pode ser mais seletivo no crédito, Isso. né? Então, escolher clientes que têm um crédito melhor na avaliação da própria instituição e aumentar a taxa de juros. Então, ele tem as duas alavancas. Hoje, a gente está vendo essas duas alavancas no momento talvez mais agudo para o cliente, para a pessoa física ali na ponta. A gente está vendo as taxas de juros mais altas, então os bancos já aumentaram a taxa de juros e selecionaram mais o crédito. Então, a dificuldade que existe de uma pessoa de contratar um financiamento bancário, né, tradicional, ele é um cenário que eu diria que eu já vi nos 20 anos aí de experiência, é o cenário mais difícil que eu já vi para a pessoa física, dado todas essas condições que a gente... E aí, Ricardo, acho que é legal a gente trazer para essa turma, porque aqui tem muito corretor, muita imobiliária que nos escuta, mas também tem muito incorporador que vai lá e busca uma informação. Quando a gente vê o impacto disso na vida dessa turma, porque vamos separar em dois momentos. Primeiro tem muita gente que já vendeu, a gente teve um boom do SBPE nos últimos 2 anos, que cresceu, vendeu muito produto de média e alta renda, e que começa a ficar perto da entrega da chave agora, correto? Como é que essa turma está se virando? Essa é a grande questão. A gente tem algumas incorporadoras, construtoras que a gente conversa, são 2 momentos muito distintos que eles vivem. O primeiro é no lançamento. Então ele precisa ali ter o recurso para obra, né, o famoso arranque de obra, contratação de PJ e todas aquelas coisas. E tem um segundo momento que também é um momento chave, que é a entrega da chave, né? Então, isso, historicamente, muitas construtoras têm seu ritmo de trabalho natural, tanto de contratação PJ como do desligamento do cliente ali na entrega da chave. E esse cenário mudou. Algumas construtoras estão vendo já que a contratação da PJ está diferente. Perfeito. Está mais caro, está mais difícil. Mais restrito. Tem gente que tinha aí 3, 4 empreendimentos, agora só contrata PJ para 1 ou 2. Então, essa torneira começou a fechar. E alguns deles já viram, porque começaram a entregar os empreendimentos e estão vendo que o desligamento está em níveis historicamente mais baixos. Então, isso é muito complexo, porque ele não consegue fechar o ciclo dele de incorporação. Ele vendeu, construiu, na hora gastou, e não é pouco. A gente tem que lembrar que essa indústria de capital é extremamente intensiva, então né, o desembolso dele machuca. E fazendo, né, uma ligação com o que a gente acabou de falar, a taxa de juros é 15%, qualquer dinheiro parado, o tempo ele é crucial. Então, ele colocou um caminhão de dinheiro no empreendimento, agora ele não consegue repassar cada mês que a conta está virando, a gente está falando de mais de 1%
de problema na Sim. vida dele, Demais. de um bolo de dinheiro que ele colocou dentro do empreendimento. Então, machuca muito o resultado do empreendedor e quem está lançando os novos empreendimentos. E aí fica o ponto de atenção, né? Claro que é sempre mais fácil vender a, a um custo de NCC. Vamos pensar agora, você falou muito na visão do incorporador. Vamos olhar para a visão da imobiliária do corretor. É muito mais fácil explicar para um cliente que você vai pagar 7% ao ano, 8% ao ano, uma taxa projetada de NCC, em vez de pagar 12, 13 num financiamento normal que se pegasse na cabeça. Por outro lado, se os incorporadores ou se as imobiliárias só olham para o FB, o financiamento bancário, como a única alternativa de venda, ele começa a prejudicar o negócio. Pode ser que lá no final aquele negócio não entregue, e ele não seja entregue. E aí ele pode ter um problema de qualidade com o seu cliente, né? Com a sua venda que ele fez, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Isso estressa demais a relação. Estressa demais. Estressa demais, porque ele tem uma venda, talvez uma venda, a gente poderia falar aqui, uma venda quase que míope, né? Ele nos próximos 12, 24 meses, mas na verdade ele está postergando o problema. Porque esse cliente daqui a 2 anos, você não sabe se ele vai ter o crédito para te pagar. Então, às vezes, você faz uma tabela ali de 30-70, aquela famosa tabela, que seja 40-60, não importa. Chega uma hora que ele precisa quitar. Perfeito. E, na verdade, é feito, né? O desenho é feito assim, olha, vamos vender aqui, vai ser INCC. Daqui a 2 anos você pega um financiamento. Só que se esse financiamento não existir, e é esse o cenário que a gente está vendo. Quem vendeu há 1, 2 anos... está vendo que está tendo dificuldade de realizar essa outra etapa do financiamento. Sim. E isso é um problema, porque a relação comercial fica muito, muito fragilizada, né? Então, você vendeu uma situação para o cliente que você não conseguiu realizar no final das contas, né? E aí, Ricardo, como é que o Minha Casa Minha Vida faixa 4 esse entra nesse jogo? Porque mesmo o fã de SBPE dentro da Caixa mesmo, no repasse obra, ele estava mais restrito. A própria Caixa, os próprios bancos privados também limitaram o repasse do famoso plano empresário. Quando a gente vai agora para o faixa 4, ele começa a ter um pouco mais de acessibilidade a esse fundo, pelo menos para a classe média, não? Bastante. É importante demais a gente separar aqui os dois cenários, né? O programa Minha Casa Minha Vida, ele está muito bem alimentado e protegido com relação a isso. E com todo sentido, tem todo um sentido, um racional por trás disso. Então, tudo que está dentro do padrão econômico e do Minha Casa Minha Vida agora expandido para o faixa 4, ele tem uma proteção, seja ela do FGTS, que a gente vê grandes discussões aí, porque existe sim essa proteção, e as pessoas costumam falar assim, mas tem isso, tem aquilo. Isso é estratégico para o país. As pessoas precisam entender isso. O setor imobiliário, um dos principais setores da economia do país, a gente vive disso, tem déficit habitacional, tem uma série de questões sociais, a gente não consegue ter um Brasil melhor com um setor imobiliário tão deficitário quanto a gente tem. Então, esse setor ele precisa ser entendido. E as pessoas falam muito da Caixa e alguns até colocam de uma forma muito pejorativa a Caixa, e eu sou um dos defensores da Caixa por vários motivos. A Caixa, historicamente, as pessoas também não entendem que ela é uma Caixa Econômica Federal. Ela tem licença de banco para operar, porque ela precisa regulatoriamente de uma licença. Mas o espírito dela é ser uma Caixa Econômica, não é ser banco. Então ela precisa fazer esse papel social, independente de qual seja a política que está sendo no país e tudo. Para nós brasileiros é importante ter uma Caixa Econômica com esse viés. Fundamental. Né? Fundamental para fomentar o setor. E esse setor que nós estamos falando aqui no imobiliário é um dos principais pilares do Brasil. Então, falando disso tudo, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um valor estupendo dentro do país. Ele fecha esse gap. E a proteção que a gente dá com os recursos que vão sendo direcionados para o Minha Casa Minha Vida são tão importantes para que esse programa seja de sucesso. E ele, quando a gente pensando aqui começamos a falar do faixa 4, quando você compara taxas de juros, né? Se você pega, a gente falou aqui de SBPE, é uma taxa de juros de 13 mais ou menos já de financiamento. A gente chega a pegar carteiras diretas, e a gente conversava aqui offline também, tem carteira direta a 16, 17, 18, até 20 eu já vi por aí espalhada. Que é uma forma também de financiamento. As construtoras fazem sua própria carteira e tentam descontar recebíveis, enfim, mas é uma facilidade que leva.
A gente olha o INCC já não é uma forma de financiamento. Você pega lá, pega por um tempo de obra, mas logo você tem que repassar isso e tem essa dificuldade. Quando a gente traz esse faixa 4 numa taxa média de 10 mais TR, estamos falando aí de 11,5, 12, é muito abaixo de todas as taxas que a gente tem no mercado. Então, até como uma forma de acessibilidade para um público de uma taxa mais barata, é muito positivo, não? Muito positivo. São aquelas duas alavancas que a gente falou. Preço, né, a taxa de juros, Perfeito. e a acessibilidade do crédito. Então, colocando isso dentro do programa Minha Casa Minha Vida, essas duas alavancas voltam ao nosso favor. Ou seja, a taxa de juros um pouco mais baixa, isso é bom. Então, você tem aquela questão do comprometimento de renda sendo aliviado. E, Sim. por outro, você tem uma análise de crédito da Caixa, que é uma análise de crédito que ela não é tão restritiva quanto de bancos privados, por exemplo, por não ter apetite. Ele é uma análise de crédito normatizada, que eu costumo dizer. São critérios que, se você bate aqueles critérios, você está elegível. Sim. Então, eu diria que até antes de ter o custo mais barato, talvez o melhor de estar dentro do programa é ter a proteção do funding e ter uma condição de crédito que seja normatizada. Que você está dizendo que tem mais acessível, É né? mais acessível. Você não fica à mercê de uma política de Sim. crédito dos bancos que uma hora está mais apertada, outra hora está mais solta. Porque se pega uma construtora numa hora uma entrega de chaves, em que o momento está adverso, ou seja, que ele fechou a torneira do crédito, não é que sai mais caro, ele não sai. Sim. É pior do que sair mais caro. Então, no caso do Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma vantagem que, isso estando normatizado, você sabe exatamente a regra do jogo. Sim. Né? Se entrar aqui, saiu aqui. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem do programa e da operação da Caixa. Então, você tem a condição de oferecer o crédito, que eu acho que é a grande vantagem do Vantagem, Faixa né? 4. E por sinal está mais barato, que é melhor ainda. Então, o que era bom ficou melhor. Acho que um movimento que eu tenho começado a ver e vejo internamente na própria MRV, mas vejo no mercado, é muito dos clientes de financiamento que compraram 1 ano, 2 anos atrás e que tem o perfil do faixa 4, correr para fazer esse repasse, né? Porque acho que esse é o ponto principal, e você, corretora, que tem um cliente nessa situação, tem alguma comissão pendente, o que tem que fazer é correr rapidamente para aproveitar esse fund, até porque ele é limitado, né? A gente não sabe até que horas que essa festa vai durar. É, Então, assim, quem tiver nessa condição, acelera. Tá aí, o funding tá aí, a condição tá aí, sim. vai repassar esse cliente, vai, né? Aproveita, né? Aproveita. Porque é uma faixa que é um momento que a gente tá vivendo de um pouco mais de dureza aí no cenário de juros para frente. Não tá pintando que vai melhorar no curto prazo, acho que esse é um ponto importante para a gente falar, né? Mas que tá tendo uma solução por via do faixa 4 para tentar abreviar. E é um ganha-ganha, né? É um ganho. Todo mundo tá ganhando. O produtor tá ganhando, o cliente tá ganhando demais, porque ele também garante ali esse benefício do faixa 4. Então, todos nós ganhamos. Essa oportunidade não pode perder, já. E aí, mudando um pouquinho de cenário, a gente falava aqui de outras alternativas de funding, até para dar. Tem a turma aqui que fala de loteamento. Então, loteamento é muito carteira própria, tem cessão de recebíveis. Como é que você está vendo essas outras formas de funding alternativas no mercado? Legal, Thiago, assim, eu trabalho somente na área de crédito e toda essa parte de pulverizados de uma forma bem aberta, tanto Sim. residencial como imóveis Home comerciais, home equity. A gente tá bastante nesses setores, inclusive loteamento. Então, a gente vê diversas evoluções, eu diria, no mercado nos últimos anos. A gente tem, talvez aí, nos últimos 15 anos, o mercado de capitais sendo cada vez mais acessível, eu diria. Quando eu digo acessível, são diversos fatores que precisam colaborar para que as coisas funcionem, né? Sim. Não só o investidor lá na ponta colocar dinheiro, mas toda a mecânica do processo tem que estar fechada, desde a originação junto com o incorporador, com o loteador, até chegar no investidor. É uma cadeia bastante longa por trás ali, muito regulada e tudo. Então a gente precisou desenvolver isso. E aí vamos voltar também no tempo e falar, olha, não existe novos mecanismos, é muito complicado e historicamente nenhum país conseguiu isso, Sim. com taxa de juros tão alta, conseguir desenvolver muita coisa, né? Por quê? Sim. Porque a taxa de juros, inclusive, faz parte da política monetária
desincentivar a atividade econômica, né? Porque ninguém vai botar dinheiro se ele ir para casa dormindo tranquilo, Total. 15% no banco. Então, Ah, as taxas de juros com taxas menores, a gente começa a desenvolver o mercado de capitais, a gente viu isso recentemente no Brasil, o quanto que a gente conseguiu desenvolver o mercado de capitais. sim. E agora, falando especificamente do mercado imobiliário, apesar da gente não estar com as taxas de juros baixas, a gente tem um cenário em que o funding ficando escasso, a gente precisa ter criatividade e buscar alternativas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, existem duas grandes verticais que o mercado busca dinheiro. É o chamado mercado bancário, que é isso tudo que a gente vem falando aqui. Financiamento bancário, SBPE, as próprias empresas via a contratação do PJ, plano empresário. Sim. Isso é o tradicional bancário. E existem as outras alternativas do chamado mercado de capitais, que são os famosos CRIs, né, ou CRIs, É isso. Certificado de Recebíveis Imobiliários. Tem outras alternativas de nota comercial, outras alternativas mais engenhosas, eu diria, de investimento e tudo. Essas alternativas ganharam muito espaço no cenário brasileiro. Historicamente, elas tinham representação quase que nula, Sim. eu posso dizer, nos últimos 15 anos aí, veio ganhando bastante relevância no mercado, ainda está pouco mas do que a gente pode chegar, mas já ganhou bastante tração. Uhum. E são produtos que começam a ser produtos menos engessados que os produtos bancários. Então, no caso do financiamento imobiliário, principalmente no SBPE, existe uma regra também de como que esse financiamento ele é concedido para a pessoa física. Sim. No caso do plano empresário, também tem regras específicas para isso. Quando a gente fala de um funding livre e trazido via mercado de capitais, a gente tem mais criatividade, mais liberdade para trabalhar, exatamente. Então, isso é muito rico, né? A gente pode tratar uma questão com as construtoras, então, hoje, por exemplo, direto nós temos alternativas para construtora fora do plano empresário, via cessão de recebíveis, então, compra de carteiras de recebíveis, seja ele natureza performado ou não performado, né, com a obra entregue ou não, pró-soluto, tabela flex, tabela direta, então, isso tudo traz funding para a construtora, porque no final das contas, a construtora precisa de dinheiro, o loteador precisa de dinheiro. Claro. Então, Até porque tem que construir, tem que entregar, né? E é pesado. Quando começa aquela curva de arranque de obra, a gente duro. sabe como que machuca. Mas aí, Ricardo, na sua experiência, em que momento isso tem que ser discutido entre a construtora, com a equipe de vendas, com o corretor, com a equipe? Como é a jornada? Entendeu? Acho que o final a gente já sabe que é essa dureza que você está trazendo. Mas como é que a gente ajuda essa turma que está nos vendo aqui, nos escutando, a organizar melhor a sua jornada? Sempre do início. A gente pega os melhores lançamentos, os melhores casos de sucesso, aqueles golaços que a gente fala, né? Sempre foi no planejamento desde o início do lançamento. Por quê? Porque não existe solução financeira que não esteja alinhada com o time comercial. Não existe. Isso aí não tem risco de dar certo. Eu costumo falar isso, não tem risco de dar certo. Por quê? Porque o financeiro puxa com um viés, um lado financeiro, que na prática muitas vezes não vende. Perfeito. Quem está vendendo lá na ponta quer vender uma coisa que às vezes a conta financeira não fecha. Também não adianta. Perfeito. Então, esses dois mercados e esses dois mundos, eles têm que se conversar. Todos os casos de sucesso que a gente tem, o primeiro alinhamento que a gente tem e a primeira discussão que a gente tem pré-lançamento são com os corretores, o time comercial. Isso valida empreendimento por empreendimento. Sim. Não existe uma regra de ouro. Muita gente fala assim para mim, poxa, Ricardo, então me fala aí o que funciona. Falei, gente, talvez a beleza do negócio é que não tem receita. É isso. Tem um tipo de público que você está vendendo no empreendimento é diferente de um público do outro. Numa região, às vezes, próxima na cidade, um produto, às vezes, pode parecer similar, né? Sim. Mas que tem um público diferente que você consegue colocar uma tabela diferente. Tem questão da concorrência, quais são os outros lançamentos que estão ao redor. Então, tem uma série de fatores ali que faz com que sua tabela de vendas tenha que ser customizada empreendimento a empreendimento. E não necessariamente ela tem que ser fixa. Sim. Você pode alternar ao longo do processo, desde que aquilo comporte dentro da sua velocidade de vendas. Acho que esse é um ponto importante, né? Normalmente as construtoras, enfim, o mercado que eu vejo, ela é muito customizada, sim, claro, mas fixa por um bom período, né? E se você começa a ter variações de acordo com a evolução, possivelmente tanto construtora como equipe comercial vão ganhar mais ou vão ter uma melhor engenharia financeira do seu negócio, do seu projeto,
se tiver essa diversidade, se você conseguir mover as estratégias. Claramente a gente tem, pô, você tá mais pronto, pô, é muito melhor receber o dinheiro mais rápido do que ficar alongando tanto. Então bota no financiamento, faz rápido, realiza logo e vamos embora, né? Acho que no início você pode também alongar um pouco, porque você tem um pouco mais, mas pega um pouco mais de dinheiro para pagar a obra. Então acho que também é entender em que momento você vai estar do seu negócio e como você vai distribuir a sua venda nas diferentes funds que você está trazendo, né? Exatamente. Porque acho que esse é um ponto. De vez em quando a tendência é jogar todas as fichas numa aposta só, né? E aí acho que a beleza do que você está trazendo da inovação e da criatividade é diversifique. Pense o seu negócio de uma forma... Você tem várias alavancas de premiação, de tabelas de preços diferenciadas de acordo com o tipo de fund que você está colocando. Perfeito. Então você consegue customizar para também fazer uma engenharia financeira melhor, não? Exato. Esse mix de funding, tabela de vendas, isso é crucial. A gente via, há um tempo atrás, quando a gente começou a empresa lá, 3 anos, a gente viu uma dificuldade do incorporador de entender Sim. que isso deveria, que isso tem que ser dinâmico. Então o pessoal fala assim, fala uma tabela de venda e nós vamos exercer ela até... Eu falei, calma, vamos fazer o seguinte, nós vamos falar para os próximos 6 meses. Daqui a 6 meses nós vamos, eu falo apertar o F5, né, igual no computador, vamos dar uma atualizada no nosso sistema e vamos ver o que a gente precisa corrigir a rota. Porque a gente não consegue, seria muita presunção todo mundo aqui falar que hoje, ainda mais no cenário que a gente está vendo, que consegue prever daqui a 2, 3 anos o que vai ser o cenário para ele manter uma tabela de vendas. Não existe isso. Então, esse mix de produtos financeiros, soluções financeiras, com soluções de estratégia de venda, esse mix é o que faz a engenharia de vendas, junto com a engenharia financeira, dar certo. Eu, particularmente, gosto de rever tudo no máximo em 6 meses. Eu acho que é muito importante, a gente sempre mantém nos nossos projetos o olho junto, acompanhando o VSO, o que está saindo, o que não está saindo, com qual produto e com qual tabela, de acordo com o funding da construtora também, para ter uma estrutura financeira otimizada. E a cada 6 meses a gente senta para fazer um balanço geral. O que está acontecendo, o que foi bom, o que foi ruim. Poxa, o VSO foi baixo nesse tipo de tabela. Por quê? Ou é isso que a gente queria? Às vezes é isso que a gente queria. Vamos acelerar agora? Vamos botar o pé no acelerador? Vamos fazer uma campanha específica dessa tabela? Vamos alongar um pouquinho, porque cabe alongar um pouquinho agora? Então, todos esses parâmetros que a gente consegue mexer, eu não deixo de revisitar com mais de 6 meses. A primeira vez que eu vou discordar de um convidado, eu vejo todo mês. Eu tenho que rever isso todo mês. Eu acho que isso é a beleza do negócio. Acho que não é nem a beleza, a eficiência do projeto de incorporação está em você estar capturando toda pequena oportunidade, todo pequeno ganho, rapidamente. Tanto o ganho de VSO, como você trouxe, pô, tem uma tabela que não está funcionando. Calma aí, peraí, talvez eu errei aqui, acerta rápido. Ou não, talvez exagerei aqui, aperta um pouquinho. Então, acho que o ponto de atenção para todo mundo que você está trazendo tem uma instabilidade natural normal do sistema, né, Ricardo? E aí, se você consegue estar capturando isso com frequência, é a diferença entre um tremendo sucesso e um tremendo fracasso do seu projeto, né? É interessante, Thiago, porque vários incorporadores, no final de 2 anos, ele vai entregar a chave. Aí ele chega e fala uma coisa que é dada, a chave tem que ser entregue. Tem que ser entregue. Esse aí não tem jeito, sabe? Esse muro você vai ter que ultrapassar. Só que chega lá, ele fala, poxa, nos últimos 24, 36 meses eu vim errando. Dá uma dor no coração, Demais, né? Porque agora, basicamente, eu costumo dizer, ele fala assim, que remédio que você me dá? Eu falo assim, agora você não precisa de remédio, agora eu vou te dar um atestado de óbito. Porque você já enterrou o dinheiro, já teve que construir, seu prédio está aí, e agora nós vamos entregar para o cliente e já realizou o problema. Então, não tem muito o que fazer. Então, essa constância, esse dinamismo da conversa, eu falo que é uma conversa, um alinhamento do comercial com o financeiro. As pessoas que não viram o ganho não sabem o quão benéfico é esse ganho desse alinhamento do financeiro com o time de vendas, né? E assim, a gente vai pro stand, a gente vê a dor, a gente sabe que tem hora, poxa, ficou difícil de vender, é porque era para ser um pouco mais lento. Gente, vamos agora acelerar, as vendas precisam acelerar,
A gente também tem condições na área financeira de dar esse Sim. combustível no tanque. E isso conversado, isso flui muito bem. Porque um entende a dor do outro. Perfeito. Não é que existe quase que uma quase que um contra o outro. Não existe isso. O lado financeiro e o lado comercial, eles têm que estar de mão dada para o bem maior que é o sucesso da incorporação. Senão não existe um próximo empreendimento. É isso aí, acho que esse é o ponto que você está trazendo, e esse é um comentário importante para todo o mercado, que a gente está falando aqui de imobiliárias, que muitas vezes aperta, não, mas se não for 30/70 não dá, se não for 20/80 não dá, não vai vender. E o ponto interessante é, se pressionar demais, o que vai acontecer é que possivelmente não vai ter um outro projeto. Não vai entregar. E aí o mercado começa a minguar e Todo mundo perdeu. todo mundo perdeu, é um perde-perde, né? Perde. Então, acho que esse é o ponto que você está trazendo, é também ter uma empatia com a visão do negócio, não a visão só do curto prazo da venda. Exato, porque ele está vendo essa venda, mas vamos falar que o empreendimento foi vendido todo em 12 meses. E daqui a um ano? É isso Quais aí. novos empreendimentos existirão? Se não tiver essa continuidade do negócio, acabou. Acabou. E ele vai ter que, ele não vai ter mais o que fazer, ele não vai ter mais a profissão dele. Então, isso faz parte da sustentabilidade da própria profissão. Não é um empreendimento, não pode ser do lado financeiro, um empreendimento que seja somente o mais rentável possível, Sim. esgoelando a outra ponta. Perfeito. E também não pode ser um empreendimento sucesso de vendas que vendeu tudo no primeiro dia, mas também que não consegue entregar e que dá um mega prejuízo. Então, esse meio do caminho é muito importante, e esse diálogo entre as áreas, de um entender a dor do outro, Uhum. eu acho que é crucial. Ricardo, deixa eu mudar um pouquinho. Tem mais 2 temas que eu queria falar aqui rápido com você. Primeiro, crédito privado. O governo recentemente anunciou um acesso a um crédito privado, que é uma tabela que o governo está dando, está propiciando um acesso já com uma garantia sobre o salário e até sobre o FGTS dele. Teve uma corrida enorme, milhões de pessoas saindo atrás, bilhões de reais sendo prometido. Não sei o quanto realmente foi destinado, mas você está vendo esse cenário, o que isso impacta para o futuro? Essa parte do crédito é uma questão interessante, né? E o principal aspecto, eu acho que é o principal ponto, eu vou chegar nele depois, mas foi uma questão simbólica. Por que eu chamo de simbólica? A gente parece que está acelerando com um pé e freando com o outro, né, na política monetária. A gente está com inflação alta e a taxa de juros subindo para travar essa inflação, o dragão da inflação que a gente vive aqui, tão traumático que foi para as gerações anteriores às nossas, né? Nossa. Não para a nossa, né? Não para nós, pra as nossa, anteriores. A gente não lembra Nós disso, somos né? novos, Nós né? somos novos demais para ter visto isso. Mas a gente sabe que a inflação é um problema, então a taxa de juros alta, né, tem a ver com política monetária para travar essa atividade de travar a inflação. Por outro lado, a gente vê bilhões sendo colocado no sistema, injetando consumo na veia, Total. e isso acelera a inflação. Então, o pé no freio seria a taxa de juros e o pé no acelerador é essa injeção de dinheiro. dinheiro que a gente está ali vendo. E o que é o problema disso? Você tem um lado bom, que é o lado do consumo, né? Então isso é inegável para algumas indústrias, mas falando aqui da nossa realidade, a gente vê uma aceleração da inflação, que é um problema, e a taxa de juros, consequentemente, pode ser que ela fique mais tempo em altos patamares para cobrir esse medo da inflação que Perfeito. pode ser gerado. E por um outro lado, a gente fala do padrão econômico, principalmente, um comprometimento de renda. Esse consumo, esse dinheiro que está saindo do cliente, vira comprometimento de renda, ele tem essa parte dessa renda já não é mais dele, né, Perfeito. colocando assim de uma forma mais simplista, e fica menos dinheiro para ele pagar a PMT, o dia a dia dele, para pagar a mensalidade e o boleto dele da casa própria. Então, isso, dessa parte do comprometimento de renda, de deixar de estar no bolso desse cliente para ele pagar a casa própria e pagar um consumo, isso para mim é um dos maiores medos que a gente tem no lado do padrão econômico, principalmente. E aí eu vou para o segundo ponto, e o risco de inadimplência? O brasileiro está ficando mais endividado? O brasileiro, você que está constantemente olhando crédito, olhando análise, enfim, você está vendo uma evolução de problemas de inadimplência, ou evolução de problemas de aprovação de crédito por perfil creditício dos brasileiros? Piorou. Isso piorou. Houve uma piora substancial ali em 2022, quando a gente teve a inflação, principalmente no padrão econômico ali. A
A gente teve uma inflação muito crescente no início de 2022. Uhum. Aquilo ali machuca demais, porque pega exatamente o trabalhador na contramão. Sim. O salário dele não é reajustado e a inflação machucou demais. Machucou. E aí o cara não tem o que fazer. Ou ele come ou ele paga o compromisso dele e obviamente ele vai comer. E a gente teve esse reajuste que graças a Deus foi temporário. Eu, na minha carreira aí de mercado financeiro, eu nunca vi uma inflação nesse setor tão bruta. Tão bruta. E foi um teste de estresse que a gente teve ali, mas que conseguimos superar. Então já Sim. no segundo semestre de 2022 a gente conseguiu ter um arrefecimento da inflação. Tivemos muitas renegociações, né, com os clientes ali, que era de acordo com a realidade dele. Então não é que ele não queria te pagar, ele não conseguia te pagar. E a gente entendeu isso, o mercado entendeu isso, renegociamos bastante com os clientes, e isso foi um sucesso e a gente viu que a inadimplência voltou a melhorar. Depois, esse comprometimento de renda, agora com a inflação alta, e esse incentivo a esse consumo, e a gente tem que colocar também um outro fator que é uma discussão muito grande e pesada, eu poderia ter vários podcasts aqui, Thiago, falando, é sobre a entrada das bets. Sim. Né? Então essas também casas é um de ponto apostas, importante. a gente tem o consumo sendo incentivado, a gente tem as apostas sendo incentivadas e o cara precisando pagar a casa própria. Então essa disputa é uma disputa muito cruel, Sim. em que a gente vê sim hoje uma diminuição na capacidade de crédito desses clientes, Sim. dadas todas essas condições. A gente já vê muitos bancos, muitas casas analisando crédito, inclusive com transferências que são feitas para as casas de apostas. Para as casas de apostas. É isso. Pô, que interessante. Bom, para terminar aqui, último tema aqui para a gente abordar. E Minha Casa Minha Vida regular, normal? Alguma opinião? Acabamos de ter uma mudança importante, acho que a gente falou bastante do faixa 4 como uma alternativa ao SBPE, então que é legal, classe média. Quando a gente olha para o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2 e 3, segue estável, segue crescendo, vai bater recordes de contratação. Vocês estão vendo algum tipo de movimento interessante nessa linha? Movimento de continuidade, Thiago. É o principal. Ele tem ajudado a reduzir os pró-solutos, é isso que você tem Ele visto, não? reduz um pouco o pró-soluto, tem toda uma questão de entradas também, de capacidade de entrega. Aham. Muitas empresas já entenderam como que funciona também o Minha Casa Minha Vida, isso é importante. Sim. No passado houve, sempre tem, né, mas Uma corrida, né? corrida, alguns aventureiros, né, que Isso. acham que só porque tá saindo agora o programa é fácil fazer, Aham. e é uma dificuldade, talvez seja um dos ramos mais Demais. duros, né, que existem. A conta Sim. é muito apertada e o ciclo longo, enfim, tem toda uma dificuldade ali que só quem viveu sabe a dureza que é. A gente acredita que esse ciclo de crescimento continue, e tomara que continue, a gente apoia esse fomento que a gente falou aqui do programa, como nação, como Brasil, como bons brasileiros, a gente quer ver um Brasil melhor, isso passa pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente espera que esse crescimento continue de forma sustentável. Então, temos novos entrantes responsáveis, né, fazendo parte desse processo, o que é bom. Os clientes, a gente espera que consigam adaptar essa renda para ter acesso à casa própria dessa qualidade que a gente tem. Sim. É importante falar, Thiago, que a qualidade do produto Minha Casa Minha Vida, que é entregue hoje, não tem comparação com o produto Minha Casa Minha Vida 10 anos atrás. Do passado. É um produto que hoje você entra num produto Minha Casa Minha Vida, você não fala que é um produto Minha Casa Minha Vida. É isso aí. Isso assim, eu fico orgulhoso, né? Como brasileiro, como cidadão, de falar, poxa, a gente está conseguindo evoluir. É isso. É um negócio muito bacana, então a gente espera que essa evolução, não só do tamanho do programa, mas que a qualidade do programa, e aí a qualidade passa, né, principalmente nessa qualidade do que está sendo entregue para o cliente final, Perfeito. continue aumentando, e essa concorrência é muito boa para isso. Demais, né? Toda concorrência é boa, Toda né? concorrência é boa. Ricardo, muito obrigado, cara. Foi um papo muito legal. Eu acho que a gente abordou temas relevantes para o mercado imobiliário aqui de financiamento, de funding, mas também de preocupações com o cenário atual do Brasil e como é que ele está projetando para frente e a importância de a gente, acho que você trouxe aqui, ser criativo, né? De trazer ideia. Então, sua mensagem final para essa turma toda aí, para a gente fechar com chave de ouro. Thiago, primeiro agradecer essa oportunidade. A participação desse programa é muito bacana. E depois de todas essas preocupações, eu queria deixar para o pessoal o seguinte: vamos para cima,
O Brasil é isso. A gente sempre fala, nossa, tá uma confusão, sempre foi isso. Mas nós somos brasileiros, nós fomos criados aqui, nós queremos um Brasil melhor. Então vamos fazer a nossa parte, tem muita coisa boa a ser construída e, poxa, não vamos parar e não vamos ter cabeça dura. Vamos ter a cabeça mais aberta com essa criatividade e sempre para frente. Que legal. Brigadão, gente. Para você, curte aí, assista, aproveite bastante o programa que foi sensacional. Valeu, Ricardo. Obrigado, um abraço. Valeu. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast e inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.